Mas chama atenção, Decano e Guilherme, no Campeonato Brasileiro, primeiro o Palmeiras deu uma certa marcha reta, ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense e cedeu o empate. Tem perdido espaço. Quem avança de forma acelerada para as primeiras posições é o Flamengo. O Flamengo está jogando um futebol de grande Encontrou qualidade. o futebol, né? E tem um plantel muito recheado de muitos craques, um banco notável ali, escolhendo para aquele banco, inveja ter aquele banco no titular do teu time. E o Botafogo que segue firme, ganhou do Vasco. Tu vai dizer, o Vasco tá lá na rabeira, ganhou 2-0, tranquilo, e segue projetando um grande jogo de Grêmio e Botafogo no próximo domingo, né? No próximo domingo à tarde. Me parece que será uma partida de muita relevância aí pro futebol, porque ou vai distanciar mais o Botafogo, ou deixar na mesma, mas o Grêmio terá uma chance de se aproximar do Botafogo se jogar com... Vamos falar com quem realmente entende. Vamos falar não precisa nem rodar. Chega de amadorismo. Não, toca direto aqui. Chega de amadorismo. Ele. Gutierrez Sanches, bom dia. Bom dia a todo mundo. Dupla Grenal no final de semana, o Grêmio jogando amanhã. Não, pra aquela musiquinha. Não, pra gente ganhar tempo aí. Vamos lá, toca a ficha. Guti, bom dia. A gente teve um final de semana que me surpreendeu positivamente. Tem que elogiar o Renato pela coragem e o desejo dele de ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele já deixou isso bem claro. Né? Finalmente. Aí é que tá, ele sempre deixou claro que tem um sonho, mas agora ele pôs em prática esse discurso dele, que foi ter colocado o time titular, inclusive com o Soares, e com um jogo importantíssimo amanhã, como a gente sabe, como será lá na Fonte Nova, novamente contra o Bahia. Acrescentar, dando muita oportunidade para jogadores jovens, mais do que no passado, embora ele diga que não, mas ele está experimentando muito. Se tiver que modificar, ele não tem ficado, então é uma temporada que eu até tive a oportunidade de perguntar para o Renato numa coletiva, e ele se mostra para mim numa fase muito madura, assim, como treinador, como profissional, em relação a outros trabalhos. Claro que se a gente for para o auge do resultado foi 17 quando ele ganhou a Libertadores, mas na questão até de administração de algumas situações... Diria que ele vive o seu melhor momento como treinador? Eu diria que sim, como taticamente, administração, utilização de garotos, sabe? O discurso ele continua, às vezes ele pede um reforço, é o jeito dele, mas eu acho que sim, no geral, como trabalho de treinador, ele tá bem maduro. E ele sabe que tendo mas a Copa do Brasil a mais, ele consegue fazer um campeonato brasileiro tentando o título. O Botafogo tá disparado, mas ainda tem muito campeonato pela frente. E confronto direto entre eles em breve, né? No próximo final de semana. Os nossos ouvintes querem saber do Internacional. Aí é que tá, o Inter meio que até admitido pelo Mano, todo mundo percebe, foi uma ressaca do pós-Libertadores, assim, continua sendo um time seguro nessa leva aí de invencibilidade, poderia ter perdido sim para o Cruzeiro, eu comentei o jogo sábado no Beira-Rio, e o Inter teve ali alguns problemas, principalmente no início, mas no decorrer da primeira etapa, um bom trabalho do Pepa, o time do Cruzeiro tecnicamente é um time abaixo, dá para perceber, mas tem mão de treinador. Mas tem um treinador que faz um trabalho interessante. O Mano agora começa a ter soluções, começa a ter opções, melhor dizendo, vai correr agora para inscrever, porque hoje abre a janela, então corre para inscrever o Ener, talvez não contra o Fluminense, mas após, em outras partidas. Mas o que me chamou a atenção no Inter é como o Arangues poderá ajudar o Internacional. Entrou, fez a sua reestreia depois de tanto tempo, um cara que estava 8 meses parado, mas jogou bem, com uma intensidade. Ele é um cara que já tem 34 anos, eu acredito que ele vai ajudar o Inter bastante, se não se lesionar, que é o grande problema. É um cara diferente dos demais que o Inter tem, principalmente ali para a posição, e pode fazer várias funções. Sai do final de semana um pouco otimista com a dupla Grenal. O Inter, claro, não no resultado e nem na tabela, 7º lugar, mas pelo menos se projeta para um segundo semestre para se dedicar a Libertadores com uma certa condição. E o Grêmio é vice-líder do campeonato e tem aí também um time interessante com jogadores para chegar, né? E a tabela é muito espremidinha ali, os resultados os números são praticamente iguais. Tá tudo achatado. O Botafogo se desloca de todo mundo, depois veio o Grêmio 26, Flamengo 25, 23 acho que o Palmeiras, e é 22, 21, 20, e todo mundo mais ou menos nessa tabela. Tá chegando o Michael? É Michael. Ele, olha,
A grande dificuldade é aquele detalhe de sempre que é o dinheiro, mas a ideia do Grêmio é ter ele... É toda a dificuldade, é a única não, dificuldade. É uma Mas eu não ironia, entendo claro. isso. O Grêmio tem que vender o Bitelo porque precisa de dinheiro. E aí vai gastar uma grana federal lá com o Michael. Não consigo entender. Não é a mesma grana, né? É menos. Será menos do que o Grêmio pode arrecadar. O Grêmio tem 70% do Bitelo e não abre mão de 10 milhões de euros. O Grêmio quer pagar aí cerca de, sei lá, 4 milhões de euros, se puder negociar bastante. O salário do Michel não vai ser mais alto do que o salário do Bitelo de hoje? Mais alto. Mais dobro, alto. Pelo menos. Agora mais alto. Pois Agora mais alto. Mas é uma questão... Eu não consigo. É de necessidade de caixa, né? Entra esse dinheiro agora, de repente tu parcela com os árabes algo, mas e aí tu consegue... Desculpe, mas o Bitelo... Na posição do Bitelo, eu sei que não, mas por isso já tá vindo o Iturbe, que é um cara que pode fazer o lado direito. Tem o PP voltando, que também pode fazer o meio campo diferente, obviamente, mas... Desculpe, mas o Bitelo é uma realidade. Não, o Bitelo não tem... O Michael é uma incógnita, é uma incógnita. O Michael é um desejo antigo do Renato. Desejo todos os tempos. O Michael é uma incógnita. Não, é uma incógnita. Tu apostaria que vai jogar bem? Eu acho que ele tem mais também condições do que qualquer outro jogador do Grêmio na posição. Não. É que eles são diferentes, né? Não, mas o Bitelo é um jogador afirmado. Mas aí é uma questão de necessidade de venda. Penso que na posição dele, ele é um dos melhores do Brasil em atividade no momento. É uma necessidade de venda, o Grêmio não tem como... O Bitelo joga em qualquer posição, ali meio de campo, ponta e tal, ele circula por todo o campo. Não, o Grêmio terá uma perda e tanto. Vai ser um ponta. É que a gente está tratando como se estivesse substituindo, né? O Grêmio gostaria de não vender o Bitelo e de ter o Michael. Por hora o Grêmio não tem o Michael e o Grêmio pode vender o Bitelo, mas tem o Bitelo. Mas não é uma substituição uma pelo outro, não tem nada a ver. Perca vai ser uma perda difícil. Expressão, muita expressão. Mas é o mercado, o Michael não tem jeito, vai compensar essa perda. Bitelo tem 8 gols, tem assistências, depois do Soares é o melhor do time, junto com o Vijaçante. Concordo. São os 3 e claro que perder um dos 3 é óbvio que vai antes de fechar, pela importância que tem, pela trajetória internacional, qualquer coisa que o D'Alessandro diga, fale, expresse, vai repercutir, vai reverberar. A fala dele no sábado, né, cobrando publicamente um pagamento do Inter, como é que impactou isso? Primeira coisa, né, Guilherme, que eu vejo, assim, tem muito colorado incomodado com o discurso do D'Alessandro. Dizem ser cerca aí de 500 mil e são 5 parcelas de 100 que o Inter deixou de pagar de um tempo para cá. Mas a primeira coisa, se existem questões políticas que eu tô vendo que tem torcedor, tem gente do Inter levantando, que ele pode estar, digamos, dando um recado favorável à oposição ou algo do tipo, porque essa diretoria não o procurou e tudo mais, em que pese essa dívida ser antiga lá das outras gestões, mas claro, chegou para essa, tinha que pagar, mas o Inter deveria ter pagado essa dívida para não ter esse tipo de situação. Mas não dá também para dizer que é algo raro os clubes deverem para jogadores, deverem montantes até muito maiores do que esse. O que não muda o fato do direito dele de, daqui a pouco, e ele falou que pode acontecer, procurar a justiça para cobrar o Internacional. Elogiemos o que tem que ser elogiado e vamos deplorar o que tem que ser deplorado. Por exemplo, eu achei a entrevista do Renato domingo passado, critiquei aqui. Achei uma entrevista... Essa situação estava lá com o futebol, com o presidente do clube e tal, achei ruim. Mas acho que o Renato é tudo isso que nós estamos dizendo, vive a melhor fase da sua carreira como treinador. Achei péssima a entrevista do D'Alessandro. Sabe por quê? O Grêmio já teve no passado dívida com o Renato. O Renato emprestou o dinheiro também, para o Grêmio e o Renato participou do condomínio de credores. Recebeu, veio a Porto Alegre 10 vezes. Eu acho o seguinte, tem que entrar na justiça, entra. Mas fazer aquela catilinária, eu achei, isso que eu ia sinceramente, não... Na zona mista do estádio Beira-Rio, num pré-jogo, falar isso... Péssimo tom. Tão abertamente, dizer que tá chateado, de que não foi procurado, que não é o tratamento que ele dispensou. Não gostou, ao Inter. procura o judiciário. Eu também achei, mas assim, aí vai entrar numa parede que tem uma dívida, ele tem o direito. Mas isso é outra história. Não, mas ele tem o direito. E a dívida existe, ele não está inventando. Só acho que a leitura... Então não ameace, não faça a leitura que muita gente, assim, que conhece o Inter de perto, diz que tem questões políticas nisso.
Eu vi também essa... Mas aí a gente nunca vai também, saber. nunca tu quer saber. Valeu, gente. Valeu, Guti. Às 11. Boa semana a todos, obrigado. Querer igualar Lula e Brizola é a mesma coisa que comparar a Lula com o Sol, nada a ver. Recado do Marcos de Novo Hamburgo. Por outro lado, é sério que eu tô ouvindo o Nestor dizer que o Brizola nunca foi radical e comunista.